Olá pessoal, esse vídeo vai ser rapidinho só para a gente tirar algumas dúvidas a respeito dos erros alfa, beta e do poder do teste. Eu tenho recebido algumas dúvidas e me tocou que eu acho que não ficou bem clara a minha explicação. Então, e aí eu mudei um pouquinho lá a solução da tarefa 1, justamente para melhorar essa explicação, tá? Primeiro, né, esse quadrinho aqui faz o resumo, né, dos erros que a gente está cometendo, e esses erros dizem respeito à nossa decisão de, aqui está escrito em aceitar, né, mas o mais comum é a gente falar não rejeitar, então a nossa decisão em não rejeitar H0 ou rejeitar H0, né, confrontada com a realidade, né, se H0 é verdadeiro ou se H0 é falso. Uma coisa primeiro que tem que ficar claro é, ninguém sabe isso aqui, né? Ou seja, só Deus sabe se, por exemplo, eu estou testando se a nova vacina é melhor que a antiga. Se isso é verdade, né? A H0 vai dizer que elas são iguais, né? E se isso, né, é verdade, elas são iguais. Ou se isso é falso, elas são diferentes. Uma é melhor que a outra. Tá, gente? E com base nisso, né, a gente vai buscar dados amostrais para tentar identificar se esses dados nos levam estão a favor da H0, dizendo que ela é verdadeira, né, ou se eles estão a favor da alternativa, e portanto dizendo que a H0 é falsa, tá? A gente tem então, se a H0 é verdadeira, eu tenho lá uma decisão correta, que seria em não rejeitá-la, mas eu posso estar cometendo um erro ao rejeitar H0, né, no momento que ela é verdadeira. A outra possibilidade é considerar então que a H0 é falsa, o que é verdade é a alternativa, por exemplo, as duas vacinas são diferentes, sei lá, a vacina nova é melhor que a vacina antiga, né? Então, portanto, a H0 é falsa. E a minha decisão correta seria rejeitar a H0. E aí está relacionado ao poder do teste. Mas existe a chance, então, de eu cometer um erro, né? E aí eu estou cometendo o erro do tipo 2, que é o nosso beta, tá? Antes da gente falar, né, qual erro é mais crítico, na nossa tarefa, naquele exemplo completo, a gente começava calculando o erro alfa. E lá foi calculado o erro alfa, tá? Eu estou dividindo a tela para a gente poder fazer essas comparações. Lá a gente calculou o erro alfa estipulando uma região crítica, né? E aqui no exemplo eu chutei, por exemplo, que eu vou rejeitar H0 quando x barra for menor que 25 ou quando x barra for maior que 35. Né? Primeiro, a região crítica é sempre as caudas da distribuição. Como a nossa normal lá tem média no 30, né? Eu chutei aqui um desvio para baixo e um desvio para cima, né? O desvio é 5. Ok, gente? Tô falando em chutar, porque a gente já vai falar daqui a pouquinho que, na verdade, tudo isso começa com a fixação de um desses erros. E é justamente o erro alfa. Então, aqui o que eu estou fazendo é, vamos calcular, então, o erro alfa se a gente decidisse o teste a partir da região crítica. Mas, de fato, não é isso que a gente faz, tá? Então, vamos lá raciocinar. Então, primeiro, nosso exemplo, aqui eu vou ler os nossos dados, tá? Né, os nossos parâmetros. Eu tenho lá, né, o misério, que eu dei para vocês que é a média do teste, que é 30. A nossa desvio populacional é 5. A média da amostra que vocês têm que gerar é a média 28. O nosso N é 10. A semente, que vocês tinham que colocar o número de matrícula. E aqui, então, eu tenho a minha amostra sendo gerada, né, de N observações, com média 28 e o desvio padrão populacional 5. Tá? Então, rodando isso, a partir daqui, então, nós temos uma amostra que deu aqui aproximadamente média de 32, com desvio padrão 5,2, ok? E a gente vai calcular, então, o nosso erro alfa. Vamos supor que o nosso erro alfa fosse calculado a partir da definição da região crítica. E essa é a nossa região crítica. O erro alfa, então, lembrando, vamos lá, erro alfa é eu rejeitar uma H0 verdadeira. Se a H0 é verdadeira, é porque o nosso Mi é igual a 30. Então, vejam que a normal que eu estou calculando aqui, ó, tem média igual a Mi 0, 30. E quando que eu rejeito H0? Quando cai na região crítica. Então, eu estou calculando a probabilidade de eu achar um valor até 25 nesta distribuição normal, ou de eu achar um valor acima de 35. Então, um valor abaixo de 25 e um valor abaixo de 35 nessa minha distribuição aqui, considerando, então, a H0 verdadeira. Certo, gente? Então, é isso que eu estou calculando o erro alfa aqui. Primeira coisa, tá, gente? Vocês vão devagarinho, entendendo
essas funções do R para saber o que a gente está calculando, tá? Então, a P-norm calcula uma probabilidade até o quantil 25, então até a média 25, né? Até o valor 25 lá para a média amostral, para o nosso x-barra aqui, né? Portanto, nesta distribuição aqui, né? Considerando então H0 verdadeira, que é μ0 igual a 30, né, com o nosso desvio populacional. E aqui ela vai me dar o valor até 35, só que como eu quero a cauda da direita, porque eu quero x-barra acima de 35, 1 menos isso. Então, se eu rodar isso aqui, eu vou ter o meu erro alfa. O que eu tenho de erro alfa aqui? Quase 32%. Vocês acham um erro tranquilo? Vocês ficariam tranquilos em pensar que estão errando 32%, né? A chance de vocês estarem errando. Vamos lá, vocês decidiram, por exemplo, depois de coletar a amostra, decidiram rejeitar H0. Qual é a chance de eu estar cometendo o erro? O erro do tipo 1, ou seja, se H0 for verdadeira e eu ter rejeitado ela. Errei. A chance desse erro, 32%. Então, tranquilos quanto a isso, né? Aí a gente colocou aqui, eu vou chamar a atenção então de algumas coisas importantes, tá? O ideal seria a gente reduzir esses dois erros. Quanto menor, melhor, né? A única forma da gente não ter erro alfa e nem não ter erro beta é a gente ir na população. Ou seja, não fazer inferência, certo? Essa é a única forma da gente zerar esses dois erros. O que a gente quer, então, é reduzir os dois erros. A única forma da gente reduzir os dois erros é aumentando o tamanho da amostra. Ou seja, quanto mais a gente aumentar o tamanho da amostra, mais perto a gente chega da população, né? E às vezes não é viável, às vezes a gente não tem grana, né? Tempo, o que quer que seja, tá? Então, o que acontece é, o pesquisador vai fixar um destes dois erros, porque um destes dois erros é mais preocupante, tá? E aí a gente falou aqui que, em geral, a preocupação está voltada para o erro do tipo 1, tá? Que é o nosso alfa. Tá? Porque ele é considerado mais grave. Aí eu vou voltar aqui, deixa eu voltar aqui e mostrar para vocês o que seria a ideia do erro alfa. Então, o erro alfa, que é o erro do tipo 1, seria declarar uma diferença quando ela não existe. Vou falar ali das vacinas, né? A minha H0 vai dizer, as duas vacinas, a que eu estou utilizando e a nova, que eu estou testando, são iguais, certo? Qual é a ideia do meu erro alfa, né? É eu rejeitar H0 e H0 ser verdadeira. H0 está dizendo elas são iguais. E no momento que eu rejeitar H0, eu estou dizendo para de usar a vacina antiga e começa a usar a vacina nova. Só que a H0 é falsa, ou seja, eu estou investindo numa vacina que não é melhor que a antiga. Então é muito mais preocupante o erro alfa, tá? Gente, tentem talvez voltar esse meu exemplo e ouvir devagarinho, pensar em exemplos mais parecidos, né? Outros exemplos, para ver se vocês conseguem perceber o quanto isso é, vamos dizer assim, mais perigoso, este erro mais perigoso, né? Eu dizer, por exemplo, então, vamos parar de usar a vacina antiga e vamos usar a vacina nova. E, de fato, H0 era verdadeira, ou seja, as vacinas não são diferentes. Né? E aí alguém vai dizer assim, tá, mas então tanto faz, se as vacinas não são diferentes, tanto faz eu continuar com a antiga quanto ir para a nova. Só que pense, no momento que eu vou passar para a nova vacina, existe uma mudança toda de padrão, né? Sei lá, a vacina antiga as pessoas já tinham normas de aplicação, o custo já estava, né? Os laboratórios já estavam acostumados com a formulação daquela vacina, o que quer que seja. Ou seja, existe um custo envolvido em mudar para a vacina nova e ela nem tem um resultado melhor, então, do que a antiga, certo? Outro exemplo, esse aqui que a gente falou, fica mais claro ainda a ideia de que o erro alfa é mais perigoso. O erro alfa seria esse nosso erro 1, né? Que seria, então, a gente condenar um inocente. Isso é muito mais preocupante do que eu não condenar um culpado. Tá, gente? Então, na maioria das vezes, o pesquisador consegue enxergar que o erro do tipo 1 é muito mais perigoso, né? Ou seja, ele se sentiria muito mais desconfortável de descobrir, vamos supor, Deus veio e disse para ele, H0 é verdadeira, H0 é falsa. Ou seja, Deus disse uma dessas duas realidades para ele. E aí ele vai lá e descobre, opa, eu cometi erro do tipo 1 ou eu cometi erro do tipo 2? Qual desses dois erros é mais preocupante para o pesquisador? Tá? Então, geralmente o pesquisador consegue identificar, né, na sua pesquisa, que o erro do tipo 1 é muito mais grave. Então, de fato, o que acontece, gente, quando a gente faz inferência, é a gente fixar o erro alfa. Então, aqui que eu estou mudando o que a gente tinha lá nos slides, nessa solução. Tá? Então, o que a gente faz na prática é fixar o nosso alfa. Nesse exemplo aqui, eu pedi para vocês fixar alfa em 10%, porque eu pedi até um intervalo de confiança de 90%, lembram?
Então, o que a gente vai fazer eu vou fixar o erro que é mais preocupante para mim. Ou seja, eu tolero errar no máximo 10%. Este erro que é mais preocupante para mim. Deu para entender, gente? Bom, se o meu erro alfa é 10%, isso quer dizer que eu tenho 5% em cada uma das duas caudas, tá? Opa, cauda aqui eu acho que é com U, escrevi errado, tá? Já vou arrumar. E com isso é que a gente obtém a região crítica, a região de rejeição. Entendem, gente? É o contrário. Na prática, a gente não fixa a região de rejeição e aí calcula o erro. O que a gente faz na prática é a gente fixa o erro e aí obtém a região de rejeição. Entendido? Bom, se eu tenho 5 em cada uma das caudas, então eu coloquei lá, né? Então agora eu estou usando uma outra função lá. A P norme me dá uma probabilidade até determinado valor. A Q norme vai me dizer, eu dado a probabilidade, qual é esse valor que eu tenho naquela cauda, né? Eu fixo a probabilidade e descubro qual é o quantil. Aqui eu fixo o quantil e descubro qual é a probabilidade, tá? Então eu quero saber que valor, que quantil eu tenho 5% na cauda da esquerda, tá? Então se eu rodar isso aqui, tá ali, 21,78, arredondando. E aqui eu tenho, então, que quantil eu tenho 95 na cauda da esquerda. Então, 95 para a esquerda quer dizer que eu tenho uma cauda da direita igual a 5%. Tá aqui a minha divisão, então, né, de 5 em cada uma das duas caudas. Tá? Aí, fixei a minha região de rejeição, gente. Certo? Então, isso que eu acho que eu fiquei devendo quando eu comecei a receber as dúvidas de vocês, tá? Então, de fato, a minha região crítica é o quê? X barra, deixa eu diminuir um pouquinho aqui, X barra menor que 21,78, que vai me dar 5% na cauda da esquerda, e X barra maior que 38,22, que vai me dar 5% na cauda da direita, que vai me dar, então, meu alfa de 10%. É isso que a gente fixa. Né, o nosso erro do tipo 1, que ele é mais grave. E aí, com base nisso, eu vou calcular o erro beta e o poder. Só que o erro beta e o poder não só dependem da região crítica, né, acho que isso já tinha ficado claro, mas ele depende também do erro beta, vamos descer aqui só para mostrar para vocês, ó. O erro beta e o poder estão relacionados ao caso quando a H0 é falsa. Bom, se a H0 é falsa, quer dizer o quê? Que o nosso Mi não é 30, né, o nosso Mi zero lá do nosso teste. Ele não é 30, mas é igual a quanto? Né? E aí que a gente fez... aqui é Mi zero. Então, deixa eu já arrumar essas coisas aqui para arrumar para vocês, né? Mandar aqui cauda. Aqui é cauda de doce, tá? Cauda. Se o meu Mi zero é diferente de 30, ele é igual a quanto? Nunca vou saber, gente. Ou seja, a menos que Deus venha e me diga, ó, amigo, tu cometeu um erro. O Mi zero não é 30, a tua H0 era falsa. Porque o Mi zero, ele é 38. Ninguém vai vir me dizer isso, entendem, gente? Mas existe esse erro, tá? Ou seja, existe de fato uma H0 lá que vai ser ou falsa ou verdadeira. E com base nisso eu posso estar, então, se ela for falsa, cometendo o erro do tipo 2. E é isso que a gente está fazendo aqui. Então, vamos supor que ela seja falsa e que o nosso Mi zero seja 38. Então, vamos lá. Se o meu Mi zero é igual a 38, o que é o meu erro do tipo 1? É eu não rejeitar. Então, vejam, agora é ficar entre os dois valores, porque a região crítica é estar fora desses valores. Então, é estar dentro destes dois valores, na distribuição onde o meu Mi zero agora não é mais 30, é 38. Então, veja que agora o meu Mi aqui, ó, não é mais o Mi zero como era aqui, ó. Porque agora eu estou considerando que a minha H0 é falsa. Então, meu Mi é 38. Então, tá aqui, 38. E estão aqui os meus dois valores. Só que agora eu vou fazer o quê? Eu calculo a probabilidade até o 38 e diminuo a probabilidade até o 21. Tá, gente? Isso aqui é o desenho da normal. Façam o desenho da normal lá que vocês fizeram lá, a introdução à probabilidade na aula passada, no semestre passado. E vocês vão enxergar, então, que essa diferença vai me dar a área interna entre 21,78 e 38,22 nessa distribuição agora com Mi zero igual a 38, tá? Bom, e aí eu calculo, então, o meu erro beta. Aí tá lá, meu erro beta quase 52%. Dor, né, gente? De fato, a gente pode estar cometendo um erro beta gigante e a gente nunca vai saber, tá, gente? E aí vem a ideia do poder também, né? O poder e o erro beta são complementares, tá? Ó, porque a minha né, essas duas decisões aqui são complementares. Porque se a minha H0 é falsa, eu vou ou decidir não rejeitar ou decidir rejeitar. Então, no momento que eu calculei o erro do tipo 2, o contrário disso é o meu poder.
tá? Então, se eu pensar aqui que o meu erro do tipo 2 aqui, né, é quase 52%, quer dizer que o meu poder é 48%, é baixíssimo. Então, aquilo que a gente tinha comentado lá naquele exemplo. Então, de fato, para eu conseguir baixar o erro beta e, por conseguinte, aumentar o poder, só aumentando o tamanho da amostra, tá, gente? E aí eu mostro para vocês aqui nesse exemplo, gerando valores, né, em torno do 30. Botei aqui 3 desvios para baixo, né? Lembra lá, né? O Mi é 30 e o sigma é 5. Eu baixei 15 e aumentei 15, né? 3 desvios para cada lado, para a gente calcular aqui possíveis valores de Mi diferentes, então, de 30, que seria o valor da nossa H0. Então, considerando a H0 falsa. Né? Então, a gente gerou isso aqui, calcula o poder. Então, a gente viu que o poder é o contrário disso. Podia ter feito 1 menos esse resultado. Inclusive, é o que está aqui, né? Ou fazendo o cálculo como a gente tinha feito antes aqui em cima, tá? Considerando aqui, daí, no caso, o nosso Mi, né? Essa sequência. E os valores agora da nossa região crítica que a gente acabou de calcular, né? Que é menor que 21,78 e maior que 38,22. Tá? Então, eu calculo o meu poder e o meu gráfico. E se vocês olharem aqui no gráfico, estão vendo ó, que no 30 é onde eu tenho o menor poder. Né? Até porque no 30 a H0 não seria falsa, tá? A H0 seria verdadeira. E quanto mais eu me afasto aqui, maior vai ser o meu poder. Então, de fato, quanto mais diferente for o valor real da média, diferente de 30, mais chance tem de o meu teste conseguir mostrar essa diferença. Ou seja, mais chance tem de que a amostra que eu vou coletar vá mostrar essa diferença real que existe, né, em relação àquele 30, que não é o valor verdadeiro de Mi. Deu para entender, gente? Vamos supor, então, se meu Mi0 for 40, 45, mais chance eu tenho, então, de encontrar uma amostra, e, portanto, um x-barra, bem longe, ou seja, bem perto de 45. E se ele for bem perto de 45, a chance de eu rejeitar H0 é bem grande, né? Ou seja, aumentando, né? A chance de eu rejeitar H0 é bem grande, e, portanto, aumentando o meu poder. Tá, gente? Eu espero ter melhorado um pouquinho o entendimento dessas 3 medidas importantes aqui, né? Erro alfa, erro beta e poder. Saibam que, de fato, então, o que acontece na prática é a gente fixar o alfa, né? Que quem decide isso é o pesquisador. Aqui na nossa disciplina isso vai vir dito para vocês, né? Porque são exemplos didáticos, então considere alfa igual a 5, considere alfa igual a 1, igual a 10, né? Que são os valores mais usuais. Vai ser dito isso para vocês, e aí sim é que a região crítica se define, né? Então, é em função do alfa sendo fixo que a região crítica se define, e a partir daí nós vamos começar a especular, então, o cálculo de erro beta e poder, né, que são complementares, e tem relação com H0 falsa, né? E sendo falsa, ela não é 30, né? O Mi0 não é 30, mas é igual a quanto? Diferentes valores. Né? Então, aqui a gente calculou o nosso erro beta em quase 52%, né? Se o nosso Mi for 38. Se eu pegar o meu 38, está mais ou menos aqui no gráfico, ó, vai estar aqui o meu 48, né? Ó, se eu pegar aqui o meu 38 está mais ou menos aqui, eu vou chegar mais ou menos aqui, ó, no 48, que é a diferença, né, o complementar dessa probabilidade, aqui o meu erro beta, e, portanto, o meu poder, que é o que a gente tem nesse gráfico aqui. Tá, gente?